Olá pessoal, aqui é o professor Ivan. Vou resolver mais um exemplo sobre integrais. Ok? O exemplo é esse aqui de número 2, que é a integral da função 3 cosseno de x mais 1 sobre raiz de x integrada em relação a x. Aplicando as propriedades que a gente viu nos vídeos passados, né, nós temos a integral de uma soma, que é a soma das integrais, então a gente pode escrever integral de 3 cosseno de x dx mais a integral de 1 sobre raiz de x dx. Tá? Fiz a divisão desse primeiro termo aqui e esse segundo termo integrado aqui. Agora nós podemos aplicar a propriedade que a gente pode tirar a constante 3 de dentro da integral e nesse mesmo passo eu vou escrever 1 sobre raiz de x no formato de potência. Então sai o 3 da integral, né? 3 integral cosseno de x dx mais, né, a integral de, né, 1 sobre raiz de x. É 1 sobre x elevado a meio, mas essa potência aqui eu posso jogar para cima desde que eu mude o sinal dela. Né? Então aqui fica x elevado a menos, né, meio dx. Duas integrais bem simples para serem resolvidas. Isso aqui é integral direta, né, com o formuláriozinho lá. E esse aqui, né, a gente pode usar a integral de uma potência, que eu passei para vocês no vídeo anterior. Mas eu posso repetir a formulazinha aqui, né, a equação. Bom, é integral de x elevado a n de x é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais a constante de integração. Né? Como eu já falei no vídeo anterior, é exatamente o oposto da derivada de uma potência. Vamos lá? Integrando cosseno de x. Né? Qual função que é derivada da função cosseno? A gente sabe que é a função seno. Né? Então a gente tem 3 que multiplica essa integral aqui, que dá seno de x mais uma constante, vou chamar de C1, né? Mais a integral, né, desse carinha aqui. Utilizando esta nossa equação aqui, com n igual a menos meio, nós vamos ficar com x elevado a menos meio mais 1, que é mais meio, dividido pelo mesmo expoente, né, que é menos meio mais 1, que é meio também. Bom, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, né? Vou colocar aqui o C2. Reescrevendo, né? Nós vamos ficar com 3 seno de x mais 3c1 mais 2 vezes x elevado a meio, né? Mais C2. Esse 2 aqui surgiu do meio, né? Eu passei multiplicando, ele vira, né? O 2 estava embaixo, fica para cima e o 1 fica embaixo, né? Então fica 2 vezes x elevado a meio. Bom, as constantes a gente já viu que dá para juntar elas, né? Dá uma constante c, então eu vou ficar com 3 seno de x mais 2x elevado a meio, ou 2 raízes de x, né? Que é a mesma coisa, mais a constante de integração c. Né? Esse aqui é o resultado do nosso exemplo. O que a gente poderia ter feito aqui também? O que algumas pessoas costumam fazer, né? A gente faz a integral, né, quando a gente vai trabalhar aqui, porque às vezes os elementos são bem complicados, né, não são simples como esses aqui, e a gente omite essas constantes de integração. Né? A gente não escreve elas, né, esquece. Aí quando chega lá no final, né, você sabe que toda integral indefinida tem uma constante, então você vai lá e bota uma constante. A gente não sabe qual é a constante mesmo, né, coloca lá no final do exercício, tá certo? Eu vou fazer desse método, né, esse outro exemplo aqui. Vamos lá. O exemplo de número 3 é, deixa eu ver qual que eu vou fazer. Esse aqui. Então, lá na integral 2e elevado a x mais 2 sobre x à quinta dx. Tá, esse é o nosso outro exemplo. Bom, aqui nós temos uma integral de uma soma, dá para dividir e dá para colocar as constantes para fora da integral. Então a gente fica lá, 2 integral de e elevado a x dx, mais, né, aqui também tem um 2, né, 2 integral 1 sobre x elevado a quinta. Eu posso jogar esse x para cima, fica x elevado a menos 5, né, dx. E eu já arrumei a minha expressão em apenas um passo, né. Eu sei que a constante sai, e aqui eu já joguei o x à quinta para cima, trocando o sinal, colocando o sinal de menos ali no expoente.
Agora é fazer duas integrais. Essa daqui a gente sabe que é o próprio e elevado a x. Então dá 2e elevado a x. Vou omitir a constante dessa vez, não vou falar dela. Mais 2, né, fazendo a segunda integral agora. X elevado a menos 5 mais 1. Dá x elevado a menos 4, né, sobre menos 4. Agora que eu terminei de fazer as duas integrais, eu coloco uma constante de integração. Né? Coloquei aqui, mais c. Não é nem C1 nem C2. É essa mesma que eu coloquei aqui no final. Eu ainda poderia, né, colocar lá no final da conta. Né? Termina de fazer, arrumar tudo e coloca a constante. O mais correto é colocar agora, porque eu terminei as duas integrais. Né? Então eu terminei essa integral e terminei essa integral. E a gente sabe que numa integral indefinida precisa aparecer uma constante de integração. Tá? Então ela está aqui. Bom, agora a gente tem que arrumar isso daqui, né? Vamos lá. No primeiro termo, dá 2 elevado a x mesmo. Aqui eu tenho menos 4, né? Mais com menos dá menos. 2 dividido por 4 dá meio, né? Então é 1 sobre 2. E x elevado a menos 4 eu vou jogar aqui para baixo como x elevado a 4, né? Ó, x à quarta. Mais a nossa constantezinha de integração. E aqui nós terminamos, né, a nossa outra integral. Veja que essa daqui ficou bem mais curta, porque já fiz vários procedimentos, né, de uma única vez. Então, com o tempo vocês vão pegando prática e acabam fazendo as integrais um pouquinho mais rápido. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá, desses exercícios aqui. Tá? Esse assunto ele vai ficando cada vez mais complicado, então é muito interessante vocês praticarem. Tá? Peguem exemplos, peguem exercícios e façam para que vocês consigam pegar bem o jeito. Tá certo? Muito obrigado e até os nossos próximos vídeos.